Olha, imprevisível, né? A gente não sabe como o Bahia vai se comportar diante do Goiás, né? Eu esperava muito mais do Bahia diante do Flamengo, né? O Ceni ainda não deu uma cara nova ao Bahia do Renato Paiva. Apenas a compactação. Contra o Flamengo, eu vi o Bahia um pouco mais compactado em campo. Não estava naquele jogo de transição, de saídas rápidas, mas um time mais compactado, como o Ceni tem falado nas entrevistas. Um jogo complicado, o Goiás vem dificultando aí seus adversários no Campeonato Brasileiro, está brigando também para não cair para a segunda divisão. Um jogo imprevisível, mas eu entendo que o Ceni vai começar a botar o time do jeito dele a partir do jogo de agora. Tem 3 jogos, vai para o 4º jogo e ele começa a dar uma ajustada no time. Vamos acreditar sempre, né? A gente não tem que ser pessimista. Eu acho que eu sou otimista por natureza e acho que o Bahia vive um momento muito delicado. A situação do Bahia é muito complicada. O Bahia está aí numa situação muito ruim no Campeonato Brasileiro, mas eu entendo que tem que ressurgir das cinzas e não cair para a segunda divisão. O Bahia não pode cair para a segunda divisão com todo o investimento, com a questão do City, com o Rogério Ceni. Seria muito sofrimento o torcedor do Bahia ver o Bahia no próximo ano na segunda divisão. Agora, é um jogo, para mim, imprevisível. O Bahia tem uma carta na manga, que é a volta do Cauli. Pode ajudar, tem um mês sem jogar. Vai render o que vinha rendendo? Difícil. Mas é um jogador importantíssimo porque é o melhor jogador do time. Vamos aproveitar para ver como é que está a preparação do esquadrão para enfrentar o Goiás nesse fim de semana. Um confronto direto que pode afundar o Bahia na zona ou reacender o tricolor na luta contra o rebaixamento. O time baiano entra em campo no próximo sábado, às 4 da tarde, contra o Goiás. Para o esquadrão, só interessa vencer na partida, que será fora de casa. Isso porque o Goiás é o primeiro fora da zona, com 2 pontos à frente do Bahia, que está em 18º. O atacante Rafael Ratão vê a rodada como decisiva. A gente tem que pontuar, eu não tenho muito segredo, não tenho que falar que vai lá para isso, para aquilo, a gente tem que pontuar. A gente sabe disso, a nossa semana está sendo bem dura, a gente está cobrando mais, o Ceni também está cobrando mais, isso é uma coisa importante, tem que ter cobrança, a gente tem que pontuar para poder sair dessa situação. É uma situação muito chata, que ninguém gosta de estar, mas eu tenho certeza que o jogo contra eles vai ser um jogo muito importante, vai ser uma final pra gente. Se Deus quiser, a gente vai buscar os 3 pontos lá. Ratão não tem sido opção de titularidade desde o técnico Renato Paiva. Mas, diante da crise de gols, o cenário pode mudar. O centroavante titular, Everaldo, está há 7 jogos sem balançar as redes. E a alternativa imediata, Mingote, marcou apenas 2 vezes em 14 partidas. Rafael Ratão é ponta esquerda de origem, mas já tem conversado com o Ceni sobre a possibilidade de ser usado como 9. Sim, sinto confortável. Desde a minha época de base, profissional, já joguei nessas 3 funções. Já falei uma vez aqui que eu jogo, não tenho problema. Mas que nem falei, tem que respeitar que no número 9 tem o Everaldo, tem o Bigode também. Faz boa, que é a função dele. Sempre joguei mais pelo lado esquerdo. Mas já falei com o Ceni, ele falou comigo que às vezes vai testar o de 9, porque acho que agora vem uma sequência de 2 jogos, né? Então precisa trocar. Rogério Ceni comanda o Bahia há 3 jogos, em que acumula 2 derrotas e 1 triunfo. Mesmo que ainda em má fase, o elenco do Bahia já vê melhora no desempenho em campo e um trabalho tático mais organizado. A gente está entendendo o trabalho do Ceni, querendo ou não, hoje o estilo de jogo é mais tático, a gente está marcando mais, está pegando uma forma de jogar. O papo tá rendendo aqui ainda sobre essa questão do pênalti, mas antes disso, meus amigos, Ratão foi o entrevistado, a gente até comentava por aqui, pintas de que vai aparecer nesse jogo, não só como titular, como vem sendo, mas também como 9, né? Eu tô curioso para ver o Ratão de 9, né? O Everaldo tem que ser preservado, né? O torcedor... O Everaldo tem 7 jogos que não faz gol, né? Foi contra o América o último jogo. Então, assim, o Everaldo, até para ajudar o próprio atleta e o ser humano, tem que ser preservado. Eu até entendo que a bola não chega para ele concluir. Tem jogos que ele não recebe uma bolinha para chutar no gol e o torcedor vai para cima dele. Mas ele vive um mau momento. Então, o que tem que fazer? Preserva o atleta, né? Deixa no banco, testa algo novo para ver se melhora. O treinador está aí para isso. Ele é pago para isso, para achar soluções dentro do elenco. A entrevista de ontem do Ratão, o que eu entendi é que ele vai jogar. Porque o Ceni já conversou comigo, já me sinalizou que eu vou ter que jogar de 9 quando ele precisar, então eu acho que ele vai jogar. E seria interessante, na minha opinião, o Biel começar jogando, Ratão centralizado e o Ademir Fumaça também pelas laterais.
Acho interessante, até para que se preserve o Everaldo, para que ele entra de novo, não faz nada, aí começa de novo, tem que dar um tempo, diminuir as críticas, até para o jogador voltar a treinar, se posicionar melhor dentro do elenco e voltar a jogar depois, mas acho que o Ceni tem que mudar. Na verdade, como a gente fala, né, futebol você traz um elenco para que tenha competitividade dentro dele e se mantenha uma performance boa da equipe, o que não tem acontecido, infelizmente, em termos de resultados, né? O que é que a gente analisa aqui? Realmente o Ratão precisa entrar, precisa preservar o atleta e ver um outro na função para ver se consegue ter um melhor rendimento, e a gente espera que isso aconteça e que seja positivo para o Bahia. Eu quero só concluir essa questão do jogo do Flamengo e Bahia. Perder para o Flamengo lá fora faz parte do prognóstico, da prospecção que você tem da competição. Vou jogar lá com o Flamengo, posso perder. Perdeu, beleza. O grande problema e a grande perda foi o Bahia não ter ganho dentro de casa. Porque se o Bahia não tem ganho dentro de... Perder para o Flamengo foi prejudicial pelo momento que o Bahia vive e pela condição que se encontra hoje na tabela do campeonato. Mas se o Bahia tivesse feito dentro de casa a sua parte, vencido o Santos, ganhado da equipe do Vasco, a história seria outra. Então, claro que a gente não vai ser furtado de falar, de comentar e esses lances dos jogos. Do Santos é que estão deixando o Bahia nessa situação muito ruim, né? Então, a gente não vai ser furtado de falar dos lances do jogo, que aconteceu, claro. Pênalti, não pênalti, tá tudo bem. Mas a culpa de tudo isso é o Bahia não ter feito o seu dever dentro de casa. Com certeza.